E aí, bom demais? Hoje eu vou te mostrar, na verdade, melhor, né? Eu vou te ensinar o que é um provider no Nest.js. Já falando de antemão para você, é muito mais um conceito, né, do que seria um provider. Porque o provider a gente vai ver que pode ser um serviço, pode ser um próprio repository, mas eu vou falar melhor para você a partir de daqui a pouco, tá? Porque antes eu quero te falar se você quer comprar livro, né? Eu vou deixar o link na descrição de três, que inclusive estão bem ali atrás, algoritmo e estrutura de dados, tá? Código limpo e também o codificado limpo, que são três livros que eu acho essencial para quem está iniciando, tá? Na programação aí, consiga ter uma base muito sólida, falando de algoritmo, mas também tem a questão aí de você aprender a fazer um código limpo e também de ser um codificado limpo, que são duas coisas diferentes, mas que no final elas se unem, tá? Então, vou deixar o link na descrição se você já vai adquirir e você quer adquirir pelo link aqui, você vai estar ajudando o canal a conseguir trazer muito mais conteúdo como esse daqui que você está vendo agora. Então, só para a gente voltar um pouquinho atrás, eu fiz o vídeo sobre controllers, mas só mostrei slides para vocês. Hoje aqui eu quero mostrar código e eu acho que vai ser uma abordagem muito melhor, mas a ideia é mesmo falar sobre cada item que está ali na documentação de maneira mais clara, né, para que você consiga de fato entender como é que o Nest funciona aí, para que você consiga desenvolver aplicações mais seguras e escaláveis, né? E novamente a gente vai pegar aqui da base e depois a gente vai chegar a níveis mais complexos aqui do Nest de criação de microserviço e aí vai. Então, na aula passada a gente viu sobre controllers. O próximo tópico lá na documentação, se você abrir aí, eu recomendo que você acompanhe lá também, é sobre providers, tá? Vamos ver o seguinte, compartilhar minha tela aqui com vocês do meu navegador. Então vamos lá, aqui a documentação, como eu falei, é o nosso tópico de providers, tá? Então aqui tá em inglês, tá? Vou deixar dessa forma, mas a gente vai entender aqui bem como é que funciona essa parte. Então, os providers, né, ou provedores, são uma parte fundamental, um conceito fundamental no Nest, tá? O que tá dizendo aqui. Ou seja, várias das classes básicas aqui, né, do Next, elas são tratadas como providers, como serviços, que a gente vai ver, repositories, tá? Factories, que são ali as fábricas, também classes de helpers e, como ele diz aqui, várias outras, tá? Então, basicamente, classes aí que fazem sentido ser utilizadas dentro de controllers, elas podem ser marcadas ali como um provider. E a ideia principal de um provider é que ele pode ser injetado como uma dependência. Então, assim, imagina como se fosse uma componentização de fato. Então, eu tenho um serviço que eu posso injetar ele dentro da minha controller. E assim vai, tá? E aí o que ele está dizendo aqui é que dessa forma os objetos, né, eles podem criar relacionamentos uns com os outros, né? Então, eu posso utilizar até um serviço dentro de outro serviço também. E nesse caso aqui, esses objetos aqui, eles vão ser delegados aqui, eles podem ser delegados para o runtime do Nest, tá? Do sistema do Nest. Então a gente tem aqui, por exemplo, um value, depois um componente, depois um factory aqui, que eles são criados aqui, montados como se fosse um componente e depois são injetados ali dentro da controller. Ele está falando aqui, né, o exemplo que ele já dá aqui pra gente é sobre o cat service, eu já fiz ali, mas a gente vai ver no código de fato, que ele vai ser responsável aqui por fazer a armazenagem e retornar os dados aí que são solicitados, né, pela controller, né, que eu estou dizendo aqui que ele é designado pelo Cats Controller. Então ele já diz aqui que é um ótimo candidato aqui, né, para ser definido como um provider, tá? E o que a gente percebe aqui? A gente tem o decorador aqui, né, @injectable, que isso aqui tá especificando que de fato esse caso aqui ele vai ser um provider. O comando para criar, no caso, um serviço simples desse aqui é o nest gservice cat aqui, tá? Cat sendo o nome aqui do serviço que você quer criar. Então ele dá aqui, ó, agora o exemplo da injeção de fato dentro da controller. Ou seja, eu passo aqui no construtor e aí o próprio Nest ele já entende que é para ser injetado aqui aquele provider, né? Aquele serviço. E aqui ele fala especificamente, né, sobre a questão da injeção de dependência, tá? Então ele está dizendo aqui o seguinte: o Nest ele é
fortemente construído, né, em volta do pattern que é conhecido como Dependency Injection, tá? E aqui ele já fala que ele já traz essa parte aqui, né, Fala não, na verdade ele recomenda a leitura sobre isso aqui no Angular. Porque se você não sabe, né, chegou agora, mas o Nest ele ele é muito baseado aqui no Angular, tanto que quem já trabalhou com Angular consegue ver uma similaridade muito grande com o Nest, tá? Tem aqui a classe, por exemplo, que seria de HTTP Service, tá? Que inclusive eu posso utilizar uma classe, um serviço, tá? Dentro de outro. Já passei aqui para vocês a ideia, basicamente aqui, mas vamos aqui para o código para a gente entender melhor. Então, já tinha criado aqui. Quando eu criei aqui como se fosse um CRUD completo, tá? Tem um comando lá também na documentação, que basicamente ele já me traz um serviço, testes, me traz também um módulo, tá? Isso aqui bem cara do Angular, sim, tá? A controller, a gente vai explorar um pouco melhor. Os testes, ele também me dá aqui um arquivo uma pasta contendo os arquivos de TO, tá? Que é Data Transfer Object, e que também uma entidade aqui que a gente pode montar, que é a estrutura dos os campos que a gente quer para esse cara. Então, vindo aqui para o controller, a gente percebe o seguinte: a gente não está fazendo toda a lógica de inserção, por exemplo, de um gato aqui, né, de um cat, diretamente dentro da controller. Até porque isso não é uma boa prática, né? Imagine o seguinte: você tem que fazer aqui, adicionar que seja um usuário, mas no exemplo aqui é um gato, tá? Imagine que a primeira coisa que você tem que fazer aqui é fazer validação. Depois você tem que, por exemplo, pode ser uma questão de verificação, mas verificar se já existe. Enfim, você teria várias etapas aqui dentro da controller que é desnecessário. O propósito da controller não é esse, tá? Você pode fazer, não tem nenhum problema. Assim, você pode fazer, mas você vai ver que ao longo do tempo, para dar manutenção na estrutura dessa forma, vai ser ruim. Por isso a gente utiliza Service ou outras arquiteturas também, como o Clean Architecture, que utiliza o conceito de use case, tá? Mas voltando aqui para o contexto aqui, nesse caso aqui eu faço o seguinte: quando chegar aqui, quando bater nesse endpoint de post aqui, eu vou passar a responsabilidade de fazer a criação ali do meu gato para o meu serviço. Só que para isso acontecer, no caso, como a gente viu, ele precisa ser um provider. E eu vou puxar aqui para o lado para a gente ver melhor. E como que eu declaro que é um provider? Passando um injectable aqui. Perfeito? E aqui dentro da classe a gente tem aqui os métodos. Nesse caso aqui ele não tá inserindo de fato. Eu não estou fazendo inserção dos dados em nenhum banco. Eu posso fazer aqui outra classe, tá? A gente vai ver isso agora. Uma outra classe para ser injetado aqui também e desse modo ter um fluxo completo, digamos assim. Mas o que você tem que entender é que está com o injectable aqui, eu vou passar aqui no meu construtor da minha classe e dessa forma ele já vai entender que é para ser injetado, ou seja, ele vai criar uma instância do meu cat service dentro do meu cat controller de maneira dinâmica, digamos assim. Você não vai ter que fazer isso manualmente, tá? Mas para contexto de explicação, eu vou criar um novo arquivo aqui chamado cat repository.ts. Criei o arquivo aqui pelo terminal, depois eu vou ver essa questão da autorização aqui. Não tô deixando nenhum salvo lá, mas beleza. E aqui é o seguinte, eu vou criar aqui export class cat repository, já como ele está sugerindo ali. E nesse caso aqui eu vou simplesmente, como eu não tô com nenhum banco de dados cadastrado aqui, eu vou simular de fato que eu vou fazer a inserção aqui como se fosse um banco de dados. Não é um banco de dados, mas o que interessa aqui é o seguinte: eu vim aqui no meu serviço, vou aqui constructor, tá? Então vou fazer aqui no construtor e vou fazer o seguinte: private, vou fazer um read only mesmo, repository cat repository. Só que o que acontece? Se eu salvar isso daqui e tentar executar, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu não coloquei o meu decorator aqui, tá? Então vou adicionar aqui, ó, injectable
e aqui ele já vai reconhecer, tá? Muito provavelmente eu vou ter que vir aqui, ó, no meu Cat Services aqui também e informar aqui dentro do meu módulo que esse cara aqui ele é um provider também. Então eu vou pegar aqui Cat Repository, a mesma coisa. E aí beleza, a gente criou aqui então o repository, já instanciou ele aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui this.catService, catRepository, perdão, .create e vai passar aqui os dados aqui do cat aqui. Vou fazer o seguinte, aqui nesse cat aqui não tem nada. Vou simplesmente colocar aqui o name também. Agora vamos rodar esse serviço aqui, esse backend. Então vem aqui no package.json e vejo aqui qual que é o comando, tá? Então ele tá especificando aqui para mim que para rodar no modo watch aqui, eu rodo aqui o npm run start dev. Tá dizendo que tem, sim, tem 2 cat modules aqui. Agora foi, tá rodando. Deixa eu ver qual porta que ele tá rodando. Então, perfeito, vamos lá no VS Code, no Insomnia, perdão. Já tá aqui pronto aqui pra gente fazer um teste. Então vamos clicar aqui em send, tá? Então método post. Ele tá reclamando aqui que ele não consegue conectar o servidor. Tá rodando a porta 3000, na verdade. Então vamos tentar inserir aqui. Informou que foi criado. Vamos ver se tem algum feedback aqui. Não tem. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui dentro do Cats Repository. Vamos adicionar aqui um console.log só pra gente ter um feedback do que tá acontecendo. Salvou novamente. Vamos ver o que aconteceu. Então ele foi adicionado de fato lá. Vamos voltar ali no VS Code para vocês verem o terminal. Então tá aqui ó, o feedback, né? O Garfield foi inserido de fato. Coloquei o console log aqui para que vocês consigam de fato ver que o provider foi criado. Então as duas classes aqui, tanto a classe de serviço quanto a classe de repository, foram transformadas em providers, então o Nest consegue encontrá-las e injetar, né, de maneira dinâmica. Então, e como vocês viram também, a gente consegue injetar um provider dentro do outro, ou seja, eu peguei um serviço e injetei um repository dentro dele. Também poderia ser outro serviço, tá? Então, poderia pegar, por exemplo, um serviço que faz requisição HTTP e injetar ele dentro do meu serviço ali principal, digamos assim, que faz a comunicação com a minha controle. Então, para resumir, um provider ele é basicamente uma classe que eu defino ela como provider, eu posso utilizar ela injetando em outras partes do meu código ali para que seja executado pelo Nest, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido aí. Se ficou alguma dúvida, algo passou batido aqui, deixa no comentário que eu posso trazer responder a dúvida de vocês de maneira muito mais clara, tá? Acredito que já foi claro o suficiente, mas se ainda ficou dúvida, deixa no comentário e me deixe saber que eu trago esses esclarecimentos para vocês, perfeito? Então é isso, vou logo já trazer o próximo vídeo aí para vocês entenderem o próximo tópico lá da documentação. Te vejo na próxima aula.